O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora vamos ficar sentados. Meus irmãos, como é sabido por nós, do nosso conhecimento, hoje nós estamos celebrando a Igreja Universal em todos os continentes, né? O quarto domingo que é dedicado ao Bom Pastor. E também é neste domingo que nós começamos, para quem ainda não reza, rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. Eu quero lembrar aqui o quanto nós temos que rezar pelos nossos bispos, não é? Eles que abraçaram uma tarefa imensa de zelar, cuidar de dioceses, cuidar dos padres e cuidar também de vocês. Quantos bispos maravilhosos nós temos, né? Eu não vou enumerar, porque são tantos que nós gostamos e até amamos, homens bons, dedicados, homens simples. Eu quero rezar pelos nossos bispos aqui de Brasília, Dom Paulo, nosso arcebispo, com seus bispos auxiliares. Quero rezar também por Dom Damasceno, que mora conosco, né? Ele é cardeal e arcebispo emérito de Aparecida. Um senhor muito bom, muito amável, muito simples. Eu quero rezar por tantos bispos que eu me espelho. Tem Dom Fernando Panico, que era bispo de Crato, que com a doença da minha mãe, ele me acolheu com muito carinho, com muito afeto. Eu quero rezar também por Dom Newton, que foi antecessor dele, que sempre me dava oportunidade para celebrar quando eu chegava na minha cidade.
E quero rezar pelos bispos que me ordenaram. Dom Paulo Evaristo, né, que foi cardeal e arcebispo de São Paulo. Quero rezar profundamente ao nosso querido Papa Leão XIV. Homem bom, homem inteligente, homem santo e homem corajoso. Pois bem, o quarto domingo da Páscoa, conhecido como o Domingo do Bom Pastor, marca de fato o coração do tempo pascal. Veja, meus irmãos, que a liturgia de hoje convida-nos a contemplar Jesus ressuscitado como o pastor que conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome e lhes oferece vida em abundância. Celebramos também o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O domingo nos recorda que toda a igreja, ela é chamada a seguir a voz do único pastor e a ser ela mesma sinal do seu cuidado no mundo. Como nós precisamos rezar pelas vocações. Nós não podemos ficar sem sacerdotes, sem religiosos, sem religiosas. Pedimos ao Senhor da Messe que toque os corações dos jovens, claro, sem querer, de fato, vamos dizer assim, forçar, mas que eles despresente nela, é o condutor, é de fato o hálito de Deus que sopra sobre nós. O Espírito Santo está para chegar. Claro, nós vamos comemorar, não é? O Pentecostes. Meus irmãos, a leitura mostra também o nascimento da igreja, a pregação apostólica que leva de fato à conversão e à comunhão. Não é teoria, mas é experiência transformadora. Pedro, ele anuncia que a promessa é para todos, para vós, para os vossos filhos e para quantos ouvirem o apelo do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós ouvimos aqui o salmo cantado, o salmo responsorial deste domingo, ecoa a confiança absoluta do povo que se sabe cuidado. E pastagem verdejantes, águas tranquilas, mesa farta mesmo diante dos inimigos. Tudo aponta para o Deus que caminha à frente, protege e sacia. Na liturgia, o refrão, o Senhor é o meu pastor, ressoa como antífona de esperança pascal. Amados, chegamos à segunda leitura. São Pedro nos apresenta Cristo como modelo. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro da cruz, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. O sofrimento injusto, suportado com paciência, torna-se graça. Jesus, como ovelha muda, de fato, diante do tosqueador, não revidor, mas entregou-se ao Pai justo. E agora, pelas suas chagas, fomos curados. A leitura nos lembra que o bom pastor não foge do perigo. O bom pastor não se vende. O bom pastor não põe o seu rebanho para fazer coisas erradas.
o pastor bom não rouba o seu rebanho. Ele se entrega por nós, transformando-nos de ovelhas desgarradas em rebanho unido ao pastor e guarda das nossas almas. O evangelho desse domingo nos apresenta Jesus usando a imagem do aprisco. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por ele será salvo e encontrará pastagem. Isso é bonito. Nós estamos aqui no redil. A igreja, ela é chamada de redil, porque as ovelhas somos nós. E nós viemos aqui para escutar a voz do pastor. Nós viemos para receber o conselho do pastor, para ser orientado pelo pastor. Por isso que o redil tem que ser bem preparado, para acolher bem aqueles que vêm. Vocês se sintam bem nesta casa, confortados. É assim que o pastor bom prepara o seu redil. É assim que o pastor bom acolhe as suas ovelhas. Porque ele protege. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir, como está escrito aqui no Evangelho. E Jesus, ao contrário, ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Eis aqui o pastor maior, Jesus Cristo. E nós também somos pastores. O padre é pastor, o bispo é pastor, o diácono é pastor. Você que é professor é pastor, pastora. Quando nós estamos diante de um grupo de pessoas que nós cuidamos, nós somos pastores que zelamos por essas pessoas. O pastor não pode ser aquele pastor que passa a mão na cabeça da ovelha. Não. É aquele que estende a mão, acolhe, aconselha, puxa a orelha. Se a ovelha fica desgarrada, larga o redil, já não é culpa do pastor, porque o pastor quer o bem. O pastor jamais vai ensinar aqui do púlpito coisas erradas àqueles e aquelas pessoas que vêm ao redil. Então, o verdadeiro pastor, ele entra pela porta, né? O porteiro abre-lhe, as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Não há vida cristã sem discernimento. Saber distinguir a voz do bom pastor da voz dos estranhos que promete, mas não dão vida. Se o padre Norbey chegar aqui agora, né? E se ele falar, vocês já vão dizer, é o padre Norbey que chegou. Já conhece a voz do pastor. É assim que Jesus, ele é identificado. E quer que nós sejamos também identificados. O padre que vem, você conhece porque está celebrando, porque está vendo. Mas aquele que permanece, que foi colocado para cuidar, zelar de vocês, quando ele fala, vocês conhecem. Por isso que nesta semana podemos reservar um tempo diário para rezar. E perguntando-nos, que voz estou seguindo hoje? Qual é a voz que eu quero seguir? Do meu pastor ou de falsos pastores? Cuidado para não ser enganados com promessas. O pastor verdadeiro, ele não rouba das ovelhas. Ele pede, faz e mostra. Esse é o verdadeiro pastor. Ele não mente. Ele nunca diz que ele tem poder para salvar, para curar. Quem cura é o pastor maior, Jesus.
Nós somos intermediários. Somos nós os pastores deste mundo, guiados pelo pastor maior Jesus. Peçamos a Jesus, meus irmãos, o bom pastor que nos ensine a praticar o silêncio para discernir a sua voz no meio do barulho do mundo, na família e comunidade. Rezemos pelas vocações sacerdotais, diaconais, religiosas, consagradas e leigas. Vamos rezar. Na ação apostólica, sejamos porta para elas, uns para os outros, acolhendo quem está afastado, visitando os doentes, protegendo o fraco. Esse é o papel de cada um de nós. E a conversão de que fala os Atos dos Apóstolos continua atual. Batismo, reconciliação e vida comunitária são caminhos para a vida abundante. No mundo, como igreja, sejamos rebanho que caminha unido, mas também pastor para a sociedade, defendendo a vida, a justiça e a dignidade. O bom pastor não abandona, nós também não podemos abandonar ninguém. Sejamos como Jesus. Muitas vezes nós achamos que Jesus não nos escuta. Escuta, sim. Nós temos que aprender a falar-lhe. É importante saber falar com ele para que ele possa dar a nós uma resposta. Por isso que nesse domingo, a liturgia não nos deixa apenas admirar o bom pastor, ela nos chama a segui-lo. Não vamos simplesmente admirar o pastor. Não vamos bater palma para o pastor. Primeiro, respeitar o pastor. Primeiro, acolher bem o pastor. Primeiro, dar boas-vindas ao pastor. Zelar por ele. Depois, vamos cantar parabéns. Depois vamos... Não adianta a gente cantar parabéns hoje e amanhã está descendo a lenha. Quem escuta a sua voz e entra pela porta, encontra pastagem verdejante e vida em abundância. Por isso, que o ressuscitado nos guie e nos tornem a cada dia ovelhas fiéis e pastores segundo o seu coração. Rezem por nós, começando pelo Santo Padre, o Papa Leão, pelo nosso arcebispo, pelos bispos auxiliares, por nós sacerdotes, pelos diáconos transitórios, que são ordenados logo em seguida, pelos diáconos permanentes que ajudam muito as nossas comunidades, e rezem pelos futuros sacerdotes que já se encontram no seminário. Rezem por aqueles que estão com dúvida. Não diga para o jovem que quer ser padre: o padre não casa. O padre não tem dinheiro, o padre só sabe pedir. Isso. Não pode falar isso. Tem que falar: o padre não casou, não é porque ele tem medo de mulher ou tem medo do matrimônio. Como é que ele vai cuidar de vocês e cuidar da família? Bem que a gente poderia ter casado por ordem da igreja, ter a esposa, ter os filhos, e a gente ia ficar mais para o lado dos nossos filhos do que dos filhos de vocês. Cuidaria bem mais da nossa família do que de vocês. Então, foi opção, a igreja não forçou, a igreja só determinou. E eu sou padre porque eu quis, porque eu sou, de fato, vocacionado para a vida sacerdotal. 43 anos servindo a Deus como padre. E jamais deixarei de ser sacerdote. Vou para a eternidade como padre. E de lá quero rezar por vocês. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.